seriam causas de um meu eventual efeito, que é a minha utilização da biblioteca. Para que o meu projeto técnico seja fácil de ser conduzido na prática, seria interessante que houvesse uma maneira de medir os impactos que uma implantação do projeto teriam no seu problema. No nosso caso, a baixa utilização da biblioteca é simples. Você pode medir isso daqui, por exemplo, com locações, número de locações por mês, média de locações por aluno, enfim. A gente tem que criar indicadores que sejam fáceis da gente observar uma melhora ou uma piora no nosso problema. E isso, gente, para todos os nossas eventuais causas. Então, um acervo ruim, então um indicador que a gente pode ter aqui é compras mensais de livro, ou compras anuais, ou então rotatividade dos livros, enfim, obsolescência. Computadores quebrados, a gente pode utilizar um indicador como, por exemplo, dias de funcionamento, ou então intervalo entre quebra dos computadores e por aí vai. O procedimento burocrático, a gente também consegue ver, medir isso por alguns substitutos, como quantidade de documentos que o aluno precisa, prazo para ele se cadastrar na biblioteca, enfim. O fato do sistema ser manual, a gente também pode ver aqui, utilizar como indicadores, por exemplo, o tempo de processamento de uma locação, ou então, enfim, sempre tentar utilizar um indicador de substituto para aquelas causas. A falta de alinhamento pedagógico, a gente pode ver, por exemplo, seriam quantos livros são recomendados de leitura em relação aos livros que existem na biblioteca, ou seja, o percentual de livros disponíveis. O arquivo desorganizado, a gente pode ver aqui a questão do arquivo. Então, de quanto em quanto tempo ele é organizado, quantas alterações são feitas no arquivo e por aí vai. Então, se eu consigo medir tudo isso, as minhas causas, então eu consigo interferir no meu efeito. Ótimo. Agora, o próximo passo que a gente poderia fazer, já que é um projeto técnico, ou seja, um plano de implementação, seria fazer uma outra ferramentazinha que a gente chama de 5W2H, que vem do inglês, né? Seriam o que, por que, quem, como, quando e onde. Bom, e quanto. Vocês façam uma planilhinha no Excel bastante simples, observando o seguinte: aqueles meus problemas que eu havia encontrado antes, problemas de alinhamento, sistema, etc. Cada um desses problemas aqui, você pode selecionar aqueles que você considera os mais importantes e transformar eles em algumas ações. Então a dica é o seguinte: por quê? Vamos ver lá. Então eu tenho cada uma das minhas ações, o que é essa minha ação, por que eu devo conduzi-las, quem irá fazê-la, o responsável, como que ele vai fazer isso, quando ele vai executar e quanto iria custar. Só como exemplo, vamos pegar aqui a questão do acervo ruim. Então eu vou fazer uma ação que vai dizer respeito ao acervo ruim. Ok? Bom, o que vai ser essa minha ação? Vai ser uma campanha de arrecadação de livros. Ok? Bom, a minha campanha de arrecadação de livros, ela vai ser feita porque eu tenho um acervo ruim. Quem vai conduzir essa campanha? A gente pode, por exemplo, determinar que vai ser o professor de literatura. Como que ele vai fazer essa ação? Ele vai
sei lá, vamos colocar aqui, ele vai fazer visitas a empresas, ele vai montar um site e por aí vai. Quando que ele deve fazer isso? Ele deve fazer isso no período de férias. Então vou colocar aí, por exemplo, de 1º de julho de 2011 até 1º de agosto de 2011. E quanto que isso daí vai custar? Então ele vai ter que utilizar o carro, seu carro próprio, vai gastar combustível, então vai ter que utilizar táxi, então a gente faz um orçamento aí que ele vai ter que gastar vai gastar mais ou menos uns R$400. Bom, então o que acontece? À medida que eu vou fazendo cada um das minhas ações aqui, eu consigo ter uma ideia melhor de quais são os meus projetinhos, o que vai ser importante para eu implementar na minha organização. Pensem que dessa maneira, não só vocês vão estar resolvendo um problema da biblioteca, como vocês vão estar levantando causas para esse problema e, a partir do 5W2H, vocês vão estar atacando essas causas, determinando inclusive quem vão ser os responsáveis, quanto que custaria em termos de orçamento, enfim, fazendo todas as ações que são necessárias para que você possa acompanhar a evolução dessa implementação. Vejam que no nosso projeto técnico a gente simplesmente vai pedir que vocês façam um projeto, né? Ou seja, um plano de implementação, não é necessário que vocês efetuem a implementação de fato, mas se vocês já conseguirem identificar um problema, identificar as causas e estabelecer o plano de ação por meio, por exemplo, de um 5W2H, vocês já vão ter caminhado bastante para entregar aos gestores das organizações que vocês estão trabalhando um projeto consistente que vai ter a utilização e que vai poder ser aplicado, tendo em vista o objetivo do curso do Programa Nacional de Administração Pública, realizado pelo DAG e pela UFPR, que é melhorar a gestão pública do Brasil. Bom, queria então agradecer, pessoal. Esse vídeo é um vídeo curto, foi só para poder resolver algumas dúvidas de vocês, dar algumas dicas. Por fim, eu queria mostrar para vocês que esse material, essas ferramentas que eu utilizei, ela está disponível, por exemplo, em disciplinas do tipo gestão operacional. Também tem na disciplina, deixa eu pensar aqui também, planejamento estratégico. Governamental. Que são disciplinas que contêm essas metodologias, mesmo que de outras maneiras. Por exemplo, em plano estratégico governamental, se comenta sobre árvore de problemas, que nada mais é do que um diagrama de causa e efeito. Em gestão operacional, se utiliza a metodologia PDCA, que é a metodologia de qualidade, que vai utilizar diagrama de Ishikawa, que vai utilizar o 5W2H da mesma maneira. Então, enfim, eu acho que é isso. Eu espero que vocês aproveitem essa ideia que eu passei para vocês para realizar o diagnóstico, por exemplo, com um diagrama de causa e efeito, e fazer a proposta de resolução de problema com o 5W2H, né? O que, porquê, quem, como, quando e quanto. E conto com vocês aí para realizar o projeto técnico e poder ajudá-los o quanto antes. Bom, qualquer coisa estamos à disposição, pessoal. Agradeço muito a atenção e um abraço a todos.